Ela. Tudo certo? Estão vendo a minha tela? Sim? Eu abri no Siga. Estão vendo? Sim, dá para ver. Só para mostrar para vocês como está o nosso cronograma, né? Então, hoje é dia 24, essa aula 8 aqui, análise de dados epidemiológicos. Vou apresentar para vocês. Na semana que vem, a aula vai ser sobre a orientação da análise das pesquisas. Como eu estou fazendo essa orientação paralelamente, em outros horários, pelos grupos que foram criados no WhatsApp, né? Então, na próxima aula do dia 1º, a gente não vai ter ela aqui. Ela vai ser só esse trabalho que eu estou fazendo individualmente com vocês. Porque eu acredito que a gente desenvolve melhor no WhatsApp. Eu estou notando que tem resultados muito melhores lá, quando eu falo diretamente com vocês, do que aqui. Porque aqui, acho que a gente fica um pouco acanhado, né? Por causa da estrutura da aula, enfim. Então, não, na próxima quinta-feira a gente não tem essa aula, no dia 1º, e a gente volta no dia 8 com uma aula sobre vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental. Tá bom? Então, compartilhado isso, agora eu quero mostrar para vocês como são os dados da Secretaria de Estado de Saúde. Mesmo que vocês tenham colocado lá no projeto de vocês, que vocês vão coletar dados do DataSUS, eu sugiro que vocês procurem, esses links todos eu vou compartilhar com vocês, lá no nosso grupo do WhatsApp, então eu sugiro que vocês procurem nessa página aqui, por exemplo, nesse banco de dados, informações sobre a doença que vocês escolheram, ou o agravo, né, nem todo mundo é doença. Porque pode ter mais dados aqui, e aí se acontecer de vocês coletarem dados aqui, é só acrescentar na metodologia, quando vocês forem escrever o resumo estendido, né? Então, aqui tem duas opções de pesquisa. Primeira é entrar com o município, por exemplo, Alta Floresta, então tem dados de início 2006 e dados de final 2015, são os dados mais recentes. E aí pesquisar, e ele vai abrir um leque enorme de informações. Por exemplo, o total de pessoas, como aumentou, o sexo masculino e feminino, aí tem informações aqui que não tem no final, né? Nascimentos, então, quantas crianças nasceram? Olha, em 2000 primeira data é 2006, né? Em 2006, por exemplo, nasceram 991 crianças. Em 2015, 895, quer dizer, a população está, em termos de nascimento, está diminuindo. Mas não é uma proporção grande, né? Não é um número grande. Mas para ter uma ideia, tem informações sobre cesárea, parto normal, tem informações sobre a faixa etária da mãe, que a gente está falando de parto, né? De nascimento, da semana da gestação, do número de consultas pré-natal, do peso do bebê ao nascer. Semana de gestação aqui é a semana que o bebê nasceu, tá? Peso do bebê ao nascer, olha, tem mais de 4 quilos tem crianças que nascem. E aí a mortalidade, né? Quais são a mortalidade de recém-nascidos? Com quantos dias? Faixa etária, quer dizer, qual era a faixa etária, tá certo? Com quantos dias, meses ou anos? Essa mortalidade, ela não é do bebê, desculpa, ela é geral, de Alta Floresta. Então, aqui dá para ter todas as informações. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Primeiro, para vocês executarem a coleta de dados, caso seja de interesse de vocês para o projeto. Segundo, que vocês podem usar um banco de dados como esse aqui quando vocês forem professores. Os alunos podem acessar e vocês podem ensinar eles a trabalhar com esses dados aqui, fazer análise, apresentar trabalhinhos em feira de conhecimento, coisa assim. Então, existe essa possibilidade para vocês, caso vocês queiram publicar outras coisas, fazer currículo, né, melhorar o currículo de vocês, essa possibilidade, e talvez uma das mais importantes, para vocês tomarem conhecimento do que realmente acontece em Alta Floresta. Porque, às vezes, correm na cidade informações que são falsas.
Por exemplo, a gente ouve muito em Alta Floresta que Alta Floresta é uma das cidades que mais tem câncer. Eu já ouvi isso várias vezes. Na Última a gente ouve a mesma coisa. Então, é preciso olhar os dados. Olha aqui, câncer, neoplasias são câncer. Então, ó, o número de casos não aumentou tanto. Aqui, a gente não tem a informação de onde essas pessoas foram diagnosticadas. Lá no DataSUS tem. Se elas foram diagnosticadas na cidade ou fora da cidade, né? Aqui não tem. Mas, de qualquer forma, tem aqui as informações. Vocês podem querer questionar. Eu não estou de acordo, não concordo com essas informações. E aí, vocês têm o DataSUS, que vocês podem pegar as informações lá e podem analisar daqui e de lá. Tem também os dados do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, mas eles estão dentro do DataSUS. Mas não só câncer, outras doenças, então dá para ter uma ideia de quais são os principais problemas, de como eles evoluem, né, de como essas doenças evoluem no tempo, se têm aumentado, se têm diminuído. Às vezes a gente ouve comentários assim, mas está todo mundo morrendo de, né, sei lá, de alguma doença. Aí vocês podem vir aqui e olhar se realmente porque é o nosso papel, depois que a gente faz uma graduação, de falar a verdade, né, ter argumentos baseados em dados e de ensinar as pessoas. Quando as pessoas não sabem, a gente também ensinar, né, distribuir informação. Então, aqui tem tudo isso. Não é difícil de coletar, olha, tá tudo fácil aqui para coletar os dados. Então, lá tinha as causas de morte, aqui tem as causas de internação. Né? Tem alguns anos que sobe muito alguns tipos de doenças. Tem as especialidades médicas que tem até 2015, ó. Né? Então, quantas clínicas cirúrgicas foram feitas, quanta clínica médica foi feita, se for no privado, no público, olha a diferença, privado 131, público 3.009. O tipo de assistência que tem, então, quantos médicos, né, quantas especialidades foram consultadas nesses anos, né? Na atenção básica, olha a quantidade de pessoas que o médico da saúde da família atende. Teve um ano aqui que foram 690 mil, em 2014. Os tipos de exames que foram realizados. Até isso aqui serve, inclusive, olha, tem algumas coisas que não são feitas em Alta Floresta. Serve, inclusive, ficar atento a essas informações, para quando a gente ouvir críticas vazias do SUS, né? O SUS não funciona, o SUS é problemático, o SUS não atende. Tá aqui, tem uma série de informações que mostra em que ele atende. O SUS, ele é organizado em níveis de complexidade, então, o que é de uma complexidade mais alta não é realizado no hospital regional. Então, tem que sair, e aí vai para outros municípios, Sinop, Cuiabá principalmente. Mas, enfim, é isso. Aqui tem, agravos, dá para fazer estudos, por exemplo, com animais peçonhentos. Vocês podem, se tiverem interesse de melhorar currículo, mesmo depois que concluir a disciplina, vocês podem fazer umas análises desses dados aqui, publicar resumos na Semana de Biologia ou em outros eventos. Podem ensinar outras pessoas a fazerem isso, se quiserem. Olha isso aqui, os dados de violência doméstica, sexual, outras. Aqui entra violência de todas as formas, né? Inclusive os estupros. Olha só. 11, 8, 2, 8, 84, 67, 127. Então, tem dados que dá para fazer várias discussões aqui. Por que eles aumentam, por que eles não aumentam? Só que aqui, nesses dados, vou voltar lá para o início, não dá para a gente saber quem são as pessoas que adoeceram. Que raça elas têm, que idade elas têm, que nível de escolaridade, essa informação a gente não tem. Essa informação a gente vai pegar, se quiser trabalhar com alguma dessas doenças, lá no DataSUS. Uma outra opção, aqui está escrito pesquisas, ó, assim, você clica, a gente estava pesquisando isso aqui, ó, pesquisa de informações municipais, a gente pode pesquisar por indicadores, então clica aqui, então ele abre um indicador que você escolhe, se você quer uma pesquisa municipal, regional ou do estado. Eu vou colocar município. Aí ele manda você escolher o município, por exemplo, Alta Floresta. De novo, início, agora dá para colocar início 2000, final 2017, olha, tem dados mais atuais. Os FICs todos estão, mas uma parte. Aí aqui você pode escolher o indicador.
Então, não vai mais abrir aquela super tabela cheia de informações. Você vai escolher que informação você quer. Por exemplo, coeficiente de detecção de casos novos de hanseníase. Lembrando que coeficiente significa taxa. Então, tem que pegar as informações, as explicações, para saber como é que eles calcularam essa taxa. Se foi por 10 mil habitantes, por 100 mil, por 1 milhão, como é que ela foi calculada. Todas as vezes que a gente está numa página, não vou abrir agora, mas toda vez que a gente está numa página assim, tem algum lugar nela que tem as explicações de como foram feitos os cálculos. Então, coeficiente de detecção, pesquisar. A gente tem uma ideia. Ó. Então, ele nos dá o ano, de 2000 até 2016, o coeficiente, ou seja, a taxa no município, na região e no estado. Aqui, quando a gente clica, ele dá as informações, o izinho de informação, né? Esse indicador é a expressão do número de casos novos, confirmados de hanseníase em população residente em determinado local e período. Número de casos novos de hanseníase notificados em determinado local e período, dividido pela população total no mesmo local e município, multiplicado por 100 mil. Então, aqui você tem informação. Eu vou fechar de novo. Ele não quer fechar. Enfim. Aí eu queria só fazer a comparação aqui, ó. Em 2016, era 181,70 em Alta Floresta a taxa de incidência de hanseníase. Já foi 400, olha aqui, em 2014. Isso aqui dá uma discussão enorme, por exemplo, não só a taxa, como ela está colocada aqui, mas também por que teve um ano que teve mais. Geralmente são os anos em que há campanhas ou que há um trabalho mais intenso da atenção básica para correr atrás dos casos, literalmente. Faz uma varredura no município de casa em casa para saber, ou sorteando alguns casos, geralmente, né, numa amostra, para saber o número de casos. Não fica esperando o paciente vir até a unidade básica de família, saúde da família ou estratégia de saúde da família, né, que são as UBSs e os PSFs, os postos de saúde. Mas vai atrás. Então, geralmente, quando tem mais casos, não é porque explodiu necessariamente de um ano para o outro. Pode ter sido uma campanha. Então, tem que procurar as informações para poder explicar essas explosões. E tá aqui. Dá para fazer comparações, ó, com a região, com o estado. Olha só, no estado é 82 a taxa de incidência por 100 mil habitantes. Em Alta Floresta é 181. Lembra que eu falei para vocês que é uma região endêmica, né, para hanseníase. Pronto. Aqui tem vários outros. Ó, coeficiente de mortalidade neonatal, quer dizer, após o parto. Tem coeficiente de prevalência de hanseníase, ou seja, dos casos que permanecem, né? Acumulado total de casos. Tem parte de escovação, de doença de dentes, né? Dental, de doença diarreica, tem óbitos, tem sífilis, tem proporção de população cadastrada na estratégia de saúde da família. Isso que é interessante, para saber quantas pessoas são atendidas. Olha, continua, assim, era muito baixa em 2000, né? E agora, o último dado é 2007. Já é maior. Então, tem muita informação aqui. Não dá nem para a gente passar tudo agora, mas tem até AVC. Então, tem razão de mortalidade materna, que é um cálculo que nós estudamos em uma das nossas aulas, taxa de mortalidade infantil, que é uma taxa muito usada para entender como está o desenvolvimento social do município. Ela já esteve em 33, olha aqui. E aí ela diminui, sobe. Dá para fazer um estudo sobre isso. Bom, então essa é uma possibilidade na Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso. Outro que eu quero mostrar para vocês é um banco de dados da Fiocruz, que chama Monitora Covid 2019. Ele é do ano passado. E eles modificaram, eu não tenho mais todas as habilidades que eu tinha aqui com ele, porque ele sofreu muitas mudanças. Mas vamos ver aqui se tem dados sobre vacinação. Então, tem estado. Então, primeira dose, quantas pessoas vacinadas, percentual da população que tomou a primeira dose em Mato Grosso, 33%, que tomou a segunda dose, 11%. Lembrando, alguém perguntou se a gente vai voltar com as aulas presenciais, só vai haver maior segurança
quando nós chegarmos de 75% a 90% da população vacinada, com 2 doses. Hoje são 11,91 no Mato Grosso, então está longe, bem longe disso ainda. Aqui tem atualização, ó, foi atualizada 24, hoje, só não sei como foi 0 horas, mas deve ter sido de madrugada, né? Deve não, foi. Então, aqui tem populações em risco, então tem por estado a informação. Esse sinal aqui, ele nos permite baixar a informação. Você pode baixar ela como imagem, como PDF, ou como CSV, que é ou XLS, que é do Excel. Então, você baixa a informação e você pode trabalhar com esse dado, por exemplo. População em risco. Então, ele abre. Tem algum problema. Tem algo que não permitiu ele abrir. Mas, enfim. Vocês podem fazer isso. População geral, residem com escolares, evolução, linha do tempo. Antes eu pesquisava aqui e tinha as informações dos municípios. Eu não sei se eles tiraram. Ó, Óbitos, por exemplo. Mato Grosso, Óbitos. Ele vai abrir um gráfico por município. Vocês têm que estudar ele. Provavelmente cada marquinha dessa deve ser um óbito, não sei. Não sei, não tive esse gráfico ainda. Enfim, é um oceano de informações que a gente tem que parar, analisar ele, para poder analisar os dados, né? Olha aqui, tem dados de Mato Grosso, um painel, e aqui tem os municípios, ó. Quais são as informações? Casos acumulados, óbitos acumulados, em Cuiabá morreram 3 mil pessoas. Casos novos, que são os recentes, e óbitos novos. Então, vamos ver aqui como está, dou um Ctrl F, eu busco, né? Carlinda, por exemplo, aqui. 1.800 casos, 28 óbitos, casos novos 6 e óbitos novos 0. Então, tem informações aqui à vontade para pesquisar, chama Monitora Covid. E se vocês tiverem interesse, vocês podem buscar aqui informações. É uma página da Fiocruz. Outra que eu quero mostrar para vocês é aqui, não é essa. Essa aqui de Mato Grosso. Painel Covid-19 da Secretaria de Estado. Aqui tem uma parte que dá para baixar todos os dados. Só que eu aconselho vocês fazerem isso só se vocês tiverem um bom computador, porque é bem pesado e pode não rodar. O meu trava. Eu consigo rodar os dados, mas ele trava de vez em quando. Por quê? Aqui tem todos os dados, um a um, do que acontece, de todos os casos de Covid de Mato Grosso. Um a um. Qual é a raça, qual é a comorbidade, qual é a situação que a pessoa se encontrava quando ela foi diagnosticada, tudo tem aqui. Então, dá para fazer um bom estudo de Covid aqui, e é separado por municípios, caso a caso, por exemplo, de Carlinda, caso a caso de Paranaíta, de qualquer município. Então, dá para baixar. Nós estamos trabalhando com esses dados aqui, num projeto que nós estamos desenvolvendo, e aí o que eu faço? Eu baixo, separo, e aí eu redistribuo para quem está trabalhando com eles. Porque daí eu passo raiva sozinha aqui, que a máquina não dá conta. Mas nós podemos filtrar e olha só as informações como elas vêm. Então, aqui tem várias informações prontas já para análise, nós podemos pegar, por exemplo, só um município aqui, ó, filtro município. Então, eu posso pegar aqui, Carlinda. Opa, aqui. Então, aí ele me apresenta o gráfico de Carlinda. Desde o dia 1º de 2020 a 24/6, hoje, o número de casos de Carlinda. Se eu quiser olhar mais de perto, eu posso ampliar aqui, ó. Então, eu fui no dia 12 de novembro. Aí, agora, esse gráfico vai ser ampliado. Dá para ver todo o movimento aqui de casos confirmados por dia em Carlinda.
Aí aqui embaixo tem mais informações de Carlinda, então os casos confirmados totais. Ah, mas lá no outro nós olhamos 1.800, aqui está 1.700. Sempre vai ter alguma discrepância, algum atraso de horário de um em relação ao outro. Casos recuperados, casos que estão sendo monitorados hoje, internados, óbitos, 20. E daí, taxa de incidência por 100 mil habitantes. Eu sei porque eu estou trabalhando com esses dados. Mortalidade, taxa de mortalidade por 100 mil habitantes e taxa de letalidade, que é o número de óbitos dividido pela população que adoeceu, o número de casos confirmados. Então, dá para colocar aqui mais de um município. Eu coloquei Carlinda, mas eu posso colocar Alta Floresta. E aí, eu vou ter a informação no gráfico dos dois, observem que mudou. E aqui na tabela também eu já vou ter os dois. Posso fazer uma comparação, por exemplo, taxa de letalidade, ó, ela é mais alta em Alta Floresta. Quando eu passo o mouse por cima, ele abre o gráfico. Então, tem muita informação. Nesse gráfico, olha só, tem informação da raça. Se é amarela, se é branca, indígena, eu já antecipo para vocês, que eu tenho analisado esses dados, que a maior parte da população que adoeceu é a que é preta ou parda, negra, que é a menor parcela da população dos municípios do Norte de Mato Grosso, ou seja, o percentual menor é de pretos e pardos, os negros, mas são eles que mais adoeceram. Está relacionado à distribuição da doença por pobreza. Dá para fazer muitas análises. Olha a incidência, taxa de incidência por 100 mil habitantes é muito maior em Carlinda do que em Alta Floresta, ou seja, Carlinda teve muito mais casos, proporcionalmente, em comparação com a Alta Floresta. Aí, gráficos, óbitos por semana, epidemiológico, então dá para fazer muitas análises, olha só. Tem mais informações aqui, e aqui, isso aqui é só a primeira página de 9, ó. Então, dá para ir passando e pegando mais informações. Tem informações dos leitos ocupados, das pessoas que adoeceram. Olha, aqui tem informações dos profissionais de saúde que adoeceram. Tem informações de óbitos. Aqui, por exemplo, óbitos por sexo e comorbidade. Então, olha quanto morreram, 62% das mortes foram homens e 37% foram mulheres. Morreu muito mais homem em Carlinda do que mulher. Se tinha comorbidade ou não, a maioria sim, não é a tendência nos municípios de Mato Grosso, a maioria que foi a óbito não tinha comorbidade, Carlinda é diferente. Então, enfim, essa aqui é outra possibilidade, vocês podem filtrar por região da saúde, por exemplo, Alto Tapajós, que são 6 municípios do Norte de Mato Grosso, que a Alta Floresta é a maior deles, posso desmarcar os municípios e olhar só Alto Tapajós. Então, tá aqui os 6 municípios, ó. Da Floresta, Paranaíta, Carlinda, Piacás, Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes. Então, tem todas as informações. Dá para baixar isso aqui, dá para abrir essa tabela. Clica no botão direito. Dá para copiar, mostrar como uma tabela. Ó. Você pode ampliar isso aqui. Eu posso copiar essa linha, copiar, seleção. Aí eu copio toda a linha, posso colar num outro lugar. Tem informações aqui sobre distribuição da vacina, esse aqui eu não entrei ainda. Olha só. Então, quanto tem de vacina, quanto foi distribuído, quanto foi aplicado, tem informações sobre tudo aqui. Não falta, informação não falta. Outro que eu quero mostrar para vocês é o IBGE. Eu já entrei aqui, vou buscar de novo no Google, IBGE Cidades. Para vocês verem o passo a passo. Então, IBGE Cidades, eu entro. Aí eu entro nessa barra lateral e seleciono local, selecionar local. Aí eu quero fazer uma pesquisa, por exemplo, por município. Então, eu clico município, Mato Grosso, aí eu vou lá, por exemplo, a Piacás. Então, eu tenho as informações básicas. População estimada para 2020, 10.283 habitantes, população do último censo, cidade demográfica, e aqui tem informações sobre trabalho e rendimento, então ele vai abrindo aqui, ó, vai mostrando mapas. Dá para você clicar nos municípios e escolher, além de Piacás, outros, para você dar uma olhada, até para fazer comparação é possível. Tem informações sobre educação, sobre economia, sobre saúde, número de óbitos, por exemplo, de mortalidade infantil, e sobre território e ambiente. Não tem mais informações aqui. Mas a melhor forma aqui é entrar nesse pesquisas aqui.
Aqui em pesquisas tem uma quantidade enorme de dados. Então, tem informação do censo, algumas estão desatualizadas, como o censo, ele é de 2010. Tem o censo agropecuário, vou pegar o censo aqui. Então, tem características da população, por exemplo. Lembra que nós estamos em Apiacás. Então, por raça, de acordo com os empregos, né? Então, as pessoas de raça amarela, elas estão empregadas com carteira, sem carteira, são poucas. De raça branca, a maioria está trabalhando por conta. De indígena, 7 só. Parda, lembrando que pardo mais preto são os negros, por conta própria 661, e pretos 111. Só para ter uma ideia, né? Ah, mas o que tem a ver isso com epidemiologia? Tem tudo, porque você pode fazer a análise da distribuição das doenças conforme essas características, elas estão colocadas aqui. Então, tem muitas informações aqui, e uma das coisas que eu queria mostrar é isso aqui, você pode adicionar comparação. Deixa eu pegar uma outra informação, vou lá em pesquisa de novo, vou pegar censo agropecuário, vou pegar bovino, Ctrl F, não precisa ficar procurando, bovinos, está aqui. Rebanho, o rebanho efetivo de Apiacá são 247 mil cabeças. Eu posso colocar aqui uma comparação, deixa eu colocar lá no início, na comparação com a Alta Floresta, por exemplo. Vou colocar mais uma aqui, vou colocar Carlina. Pronto, a gente vai lá em bovinos de novo, tá aqui, ó. A Piacás tem 247 mil, Alta Floresta 618 mil e Carlinda tem 222 mil cabeças. O que tem a ver isso? Por exemplo, se for fazer uma pesquisa com o que está associado à saúde, que pode estar relacionado a gado. Doenças, por exemplo, parasitárias, né? Dá para estudar tênia, dá para estudar com a pastagem, tem um lugar com números de estabelecimentos, por exemplo, produzem leite e assim por diante, por exemplo, com o uso de agrotóxicos, aqui tem informações sobre o número de pessoas empregadas, então dá para fazer várias análises para ver, por exemplo, quais são as populações que estão em mais risco, né, mais expostas aos riscos. Tem de tudo aqui, ó, até quantidade de galinhas que tem lá, tudo. As pessoas ocupadas, então tem informações sobre tudo. Vamos mais, que diz mais próximo da saúde. Nós podemos pegar dados de mortalidade infantil, por exemplo. Estamos em Apiacás, né? Aqui, ó, na esquerda está escrito o nome do município, Apiacás. Então, nascidos vivos, essa informação é de 2019. Nascidos vivos, 95. Óbitos, idade menor de 1 ano, 4. Eu posso adicionar comparação, lembra? Então, Alta Floresta, Carlinda. Então, enquanto nasceram 95 pessoas em Apiacás, nasceram 956 em Alta Floresta e 134 em Carlinda. Que faltam informações. Ou não teve, né? Óbito em Carlinda. 12 óbitos em Alta Floresta. Então, tem informações que dá para analisar. Aqui tem série histórica. Então, ele dá o gráfico, olha isso. Tudo prontinho. E aí tem, não é para todos que dá certo, mas para alguns dá certo o mapa. Então, tem um mapa, as cores dizem respeito a até 10 óbitos, até 14 óbitos, até 23, então, os municípios que mais teve mortalidade infantil são os que têm cores mais escuras, Mato Grosso, e a Piacás está entre eles. Então, dá para fazer análise de vários tipos. Voltando aqui em pesquisas. Dá para ver, por exemplo, mapa da pobreza e da desigualdade. Então, aqui tem informações de incidência de pobreza. Vou acrescentar de novo as comparações aqui, Alta Floresta, Carlinda. Qual é o lugar mais pobre? A Piacás é o lugar mais pobre, maior incidência de pobreza. Depois vem limite inferior e limite superior, depois Alta Floresta, depois Carlinda. Então, outras informações, voltando aqui em pesquisas. Morbidade. 2019. As mesmas informações, provavelmente, que estão lá, ou deveriam ser, né? Lá
na página da SES. Isso aqui são informações de 2019, dá para pegar ano a ano, ó, as informações. Dá para pedir também que ele nos apresente a série histórica, né? Aqui, por exemplo, de óbitos. Então, ele dá as doenças aqui, por exemplo, deixa eu voltar aqui em tabela. Os tumores que a gente estava falando, né? Ó, teve 2 casos em Apiacás em 2019 de câncer. Posso colocar de novo as comparações aqui. Floresta, Carlinda. Então, vamos voltar lá. Aqui, ó, neoplasias. Teve 47 casos em Alta Floresta e 10 em Carlinda. Então, várias outras coisas estão aqui, várias outras informações, por exemplo, causas externas de morbidades, que são os acidentes e violências. Mais pesquisa. Posso pegar aqui dados de educação básica, quanto foi, por exemplo, a avaliação da educação básica, índice de desenvolvimento da educação básica, né? Tem dados, acho que de 2 em 2 anos, ó, desde 2005, dá para comparar, vou colocar as comparações, para ver como é que está a qualidade da educação. Ó, a Piacasa da Floresta Carlinda, a melhor delas é a Piacasa. Nos anos iniciais, nos anos finais, a melhor é Alta Floresta. Então, tem informações aqui das avaliações, de ver qualidade de educação, muita coisa que são variáveis independentes, que podem ser usadas para explicar a distribuição de uma doença. Bom, espero que vocês tenham curiosidade de mexer nisso aqui e encontrar informações que tem à vontade. Olha só, tem até de registro de cartório. Bom, só que aqui, quando eu pego o ano, por exemplo, uma informação que nos interessa mais, né, serviço de saúde, por exemplo, eu pego aqui 2009, tem 2009 e 2005, aí eu tenho que olhar 2009 e depois eu olho 2005. Se eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, vários anos, aí eu vou aqui no Sidra. Vou entrar de novo para vocês verem como é. Eu digito Sidra. Ele abre aqui. Sidra, Sistema IBGE de Recuperação Automática. E aqui tem pesquisas, que são as mais atuais, e acervo, que são as mais antigas. Então, pesquisas. Eu tenho indicadores gerais de várias coisas, população, economia e meio ambiente. População. Então, aqui tem informações do Censo Demográfico 2010, das estatísticas de registro civil, da estimativa de população, projeção de população, pesquisa de orçamentos familiares. Essas últimas não estão abrindo, eu abria antes, agora ela não abre mais. Ó, não tem mais a informação, só abre a página inicial, mas não tem mais as informações. Eu vou pegar aqui população, censo demográfico, para vocês terem uma ideia. Vocês verem que dá para coletar em vários lugares. Tem a contagem desde 96, então 96, 2007, 2000 e 2010. Contagem e censo. Contagem só conta, censo pega muitas informações e com uma amostra bem calculada. Então, aqui tem informações, por exemplo, características da população. Esse aqui, ele apresenta informações dessa forma aqui. Então, aqui ele me diz que ele tem informações do Brasil, de várias regiões, e tem no MU, que é o município. Então, aqui tem, por exemplo, vou clicar aqui para vocês verem como ele abre. Então, aqui, censo demográfico, população, ele me dá a informação da população residente e da população residente em termos percentuais. Eu posso pegar, clicar nos dois. Ele me dá a população total, urbana e rural. Poucas vezes a gente tem lugares em que a gente pode coletar essas informações de forma separada, né? Também me dá as informações por homens e mulheres. Lembrando que a gente está falando de censo, para saber quem é a população, né? Dá por idade, então tem várias possibilidades de idade aqui, ó. Dá para escolher, eu não vou escolher, vou deixar total. Quem é a pessoa, né, que é responsável, características das pessoas, das famílias, e a informação de 2010, porque é o censo. Aí aqui eu posso clicar em cima de município, ó, e vou na busca aqui, Alta Floresta. Aqui, Alta Floresta Mato Grosso, clico,
e aí vem em visualizar. Pronto, ele me deu a tabela, eu deixei marcado Brasil, então ele deu as informações de Brasil, população de 2010, então Alta Floresta, estava marcada aqui a casa, que eu estava usando isso aqui à tarde. Então, a população de Alta Floresta, né, em 2010 era 49 mil habitantes, então quantos homens, quantas mulheres, quantos homens e mulheres no rural e no urbano, e aqui embaixo quais são os percentuais. A Alta Floresta, 50,83% homens. O norte de Mato Grosso tem mais homens que mulheres. A diferença é sensível, mas tem. As outras regiões do país, quase todas têm mais mulheres que homens. Então, tá aqui a informação, as tabelas. Se eu quiser trabalhar com essa tabela, eu venho aqui, ó, funções, salvar XLSX. Significa que ele vai abrir no Excel. Então, eu vou baixar a tabela, ver se ela abre. Muita coisa aberta no Excel, talvez dê problema. Abriu. Então, tá aqui a tabela. Na primeira aba eu tenho com os números, né, os números totais. Na segunda eu tenho os percentuais. Pronto, está na tabela, agora eu posso trabalhar com esses dados. Por exemplo, vou trabalhar com os números aqui, eu excluo essa linha de baixo aqui, e pronto, posso começar a somar, posso começar a tirar a média, posso ver percentual, de outras coisas que eu quiser, posso acrescentar informação, tirar informação, então eu tenho os dados aqui para eu analisar. Vou voltar lá, Sidra, onde eu estava, né? Vou voltar mais uma vez, porque eu peguei os dados do censo. Vou pegar outros dados aqui em pesquisa. Vou lá em população. Deixa eu dar uma olhada aqui. Indicadores. Não, é população mesmo. Vou em população. E quero outras informações, por exemplo. Deixa eu ver se tem alguma coisa da PNAD aqui. Pesquisa. Aqui, suplementos. Ó. Então, aqui tem pesquisas específicas que são de educação, de renda, de programas sociais, de segurança alimentar. Anda se falando muito em segurança alimentar e é uma das áreas da epidemiologia. Segurança alimentar daqui a um mês vai ter comida, tem certeza que vai ter? Que comida vai ter? É segurança alimentar. Então, aqui tem, por exemplo, é de 2004 essa pesquisa. Que pena, é bem antiga. Mas, enfim, para vocês conhecerem. Ó, população residente por situação de segurança alimentar existente no domicílio, sexo e grupos de idade. Não tem o MU aqui, tá vendo? Significa que não tem dados municipais. Geralmente as pesquisas, como essa, pesquisa nacional, elas não têm dados para o município, porque as amostras são muito pequenas, então eles não podem generalizar os dados para municípios, porque eles não vão ser válidos. Perdem, não tem credibilidade para isso, a pesquisa, né? Então, se quiser fazer, por exemplo, uma pesquisa, onde tem o F, significa que tem dados de estado. Então, dá para fazer, por exemplo, insegurança alimentar grave por estado. São dados antigos, mas só para vocês terem uma ideia. Então, ele dá os dados por idade, 2004, idade da federação, vamos escolher aqui Mato Grosso. Mais fácil buscar. Mato Grosso. Aí ele vai abrir a tabela. Então, Mato Grosso, em 2004, tinha 417 pessoas com insegurança alimentar moderada ou grave. Só para vocês terem uma ideia de como faz. Esse CIDRA aqui, por exemplo, no acervo. Aqui tem muitos dados, tem muitas informações. É aqui que a gente pega os dados de agrotóxicos, por exemplo. Censo agropecuário. Tem informações aqui de produção, da pecuária, de tudo. Deixa eu ver se eu acho de... Deixa eu desmarcar. Aqui, quando eu desmarco, é aqui, ó. Tirei que eu marquei. Deixa eu ver onde é que tá. Está aqui no final. Projeção da população, pesquisa trimestral de animais. Olha aqui, pesquisa nacional de saúde do escolar. Ó. Essa pesquisa traz informações, por exemplo, de alimentação. Então, dados da tabela. Tem todas você pode escolher qual você quer. Só ver se tem alguma coisa municipal. Vamos supor, eu vou clicar nesse primeiro, e aí eu quero abrir ele, eu clico nessa setinha aqui.
Aí ele vai me abrir aqui, vai abrir a opção para fazer as escolhas que eu quero. Então, por exemplo, a pesquisa aqui. Estudantes frequentando o nono ano de ensino fundamental por dependência administrativa, sexo, número, em que comeu dias, em que comeu feijão, comeu salada crua, comeu legumes e comeu legumes cozidos e que bebeu leite. Então, para saber qual é a qualidade da alimentação. Eu posso colocar municipal. Não vou pegar mais informações para a tabela não ficar muito pesada, mas se vocês quiserem, olha só. Dados do município. Não tem dados de Alta Floresta? Não tem. Níveis territoriais, dados do município, mas não Alta Floresta. Que deve ter sido realizado só em capitais, provavelmente. Deixa eu ver. Cuiabá. Aí, muitas vezes pesquisas são realizadas só em capitais, quando elas são pesquisas nacionais. Então, aqui tem as informações do que comeu, deixou de comer, total de estudantes do nono ano, então dá para fazer também uma análise enorme com essas informações. Se vocês terem uma ideia, eu vou voltar aqui, Sidra, no acervo, para vocês de novo verem a quantidade de informações que tem aqui, que eu tinha falado para vocês que aqui tem informações de agrotóxicos, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu não me lembro bem onde está. Acho que deve estar em alguma coisa assim. Desenvolvimento Sustentável. Água potável, acho que no final. Em algum lugar aqui tem informações mais detalhadas sobre vários outros dados que a gente não viu ainda. Então, tem que mexer, eu não consigo conhecer tudo, é muita coisa. Ainda tenho do INPE, que eu não trouxe para mostrar para vocês, mas eu vou abrir ele aqui só para vocês terem uma ideia. INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, aqui a página geral, né? Aqui tem informações de queimadas, clima, tempo, mudanças ambientais, tem informações gerais, né? Queimadas, por exemplo. Então, aqui ele abre aqui várias possibilidades de focos de incêndio em APPs, APS, área de proteção ambiental, risco de fogo, área queimada, então tem várias informações. Eu vou clicar em queimadas aqui. Olha só, ele abre aqui, demora um pouco para carregar, cada pontinho desse é um lugar que está queimando, nesse momento, não sei onde está a informação. E aqui, nas laterais, eu começo a fazer as escolhas. Então, se eu quero gráfico, se eu quero mapa, se eu quero exportar dados, mandar para Excel, de que municípios eu quero, de que estado eu quero. Então, estão todas as informações, possibilidades de escolher como você quer que a informação seja apresentada, legendas, então, enfim. Tem quantidades enormes de informações aqui que a gente precisa estudá-las para conseguir usá-las. Levantou a mão? Diga. Boa noite, professora. Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem. Diga, por que você levantou a mão? Você pode voltar lá no começo, lá onde você pesquisou sobre o INPE? Aqui? Não, lá no começo, lá onde você digitou INPE no Google, lá, qual da... INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aqui. Sabe como eu faço? Eu defino mais claramente. Eu vou assim, ó, INPE desmatamento. Aí ele abre o PRODES, por exemplo. É que você está interessado no pluviométrico, né? Deixa eu Colocar mostrar INPE isso aí. pluviosidade. Hã? INPE pluviosidade, então. Não, peraí, que eu nunca achei, nunca acessei. Mas deixa eu Hum, mostrar só o desmatamento aqui que a gente já vai ver o seu, tá? Aqui, por tranquilo, então. exemplo, acesso a dados Terra Brasilis. Eles modificam isso aqui e eu fico meio perdida. Mapa do desmatamento.
Vamos ver se vai abrir o que eu estou esperando. Então, aqui ele dá um mapa, né? Deixa eu fechar esse negócio aqui. Olha só. E tem um lugar onde a gente pega a tabela com essas informações. Não está aqui. Vou voltar lá. Mudou. Isso que é ruim, né? Você está acostumado com o layout e aí, de repente, aparece um outro. E aí você tem que estudar ele de novo para saber onde que as informações foram parar. Mas é bem assim. Aqui, taxas anuais, não é esse aqui. Tem uma tabela enorme que você seleciona. Aqui são gráficos. Mas, enfim. Já sei. A minha pesquisa eu coloco INPE, desmatamento, municípios. Aqui. Florestamento nos municípios. Vai abrir a tabela aqui. Então, eu posso escolher, por exemplo, Mato Grosso, ano, por extensão, desmatamento, como ele vai apresentar, né, a lista dos municípios de Mato Grosso, e aí eu coloco lista. Então, ele apresenta aqui, de acordo com os que mais desmataram em 2020. Então, começa com Juara. E aqui tem informação da área do município, quanto foi desmatado em 2020, então 36%. Qual foi o incremento de 2019 para 2020, ou seja, quanto foi acrescentado em termos de área desmatada? Quanto ainda tem de floresta? E aí, como é que esses dados podem estar confusos em relação à presença de nuvens ou coisas assim que podem estar confundindo os dados. Mas aí tem as informações, olha, a Alta Floresta aqui em quarto lugar, que mais desmatou em 2020 em Mato Grosso. Então, dá para usar dados de vários anos, olha aqui, ano a ano, dá para pegar os dados. E analisar, vamos fazer uma correlação, por exemplo, com alguma doença, né? Como a doença evoluiu durante o tempo e como o desmatamento evoluiu. E aí fazer alguma análise se tem alguma relação. Então, existem várias possibilidades aqui também. Deixa eu ver se eu te ajudo em relação a chuva, né? Que você quer? Pluviosidade em municípios. Eu nunca pesquisei. Monitoramento clima. Vamos ver esse aqui. Precipitação, que você precisa olhar. Ó. Precipitação. Aí aqui, a data, o período, precipitação acumulada. Tem que achar um lugar para você escolher o município. Então, já tem uma ideia de mais ou menos onde essa informação pode estar. É preciso que você pesquise, tá, Melquisedeque, e acha aqui a informação que você precisa. Ó, quando aparece lá porque eu estou em Nova Chavantina, aparece Nova Chavantina, mas pode colocar aqui Alta Floresta. Quando aparece aquela previsão de clima dos jornais, a TV, eles são todos tirados aqui, ó. Então, amanhã a previsão tem 5% de chances de chover, a temperatura vai de 20 a 33, a radiação ultravioleta pode chegar a 8, vai ter sol das 7 às 18h33. Então, tem várias previsões aqui. Mas esse dado que você precisa, Mel, você vai ter que procurar ele. Se você não achar, aí você me fala, a gente tenta achar isso juntos, tá bom? Tranquilo. Eu tinha achado outra plataforma aqui, só não tô sabendo mexer nela, mas achei. Você vai ter que aprender, porque todas elas eu tentei, até que eu aprendi. E aí, se você não conseguir, você me fala que eu tento aprendê-la com você, tá bom? Instituto Nacional de Meteorologia. INM, é isso? INMET. INMET. INMET, eu conheço. Uhum. Deve sempre por município. Já acha, se existir, né, a informação, você já acha ela pronta. Aqui, ó, previsão. Eu tô achando gráfico no seu lugar de mudar ainda. Tem que ter paciência, né? Até que você encontre o lugar certo para você encontrar a informação.
Se não, a gente pode falar com o professor Edgley, porque ele trabalha com essas medidas em Alta Floresta e ele tem esse acumulado de vários anos. E ele pode passar para nós essas informações. Tá bom? Se você não achar, essa é outra... Olha aqui, a precipitação. Você vai achar. Olha que interessante que ele vai estar mudando, né? Eu tô apanhando pelo gráfico mesmo, mas vamos achar. Você vai achar. Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês, era sobre essas pesquisas. Aí agora eu quero saber das perguntas de vocês. Está claro? Não? Quais são as dúvidas? Tudo entendido? É tudo entendido ou nada entendido? Tudo entendido? Vocês têm habilidade com Excel? Depende, para quê? Para fazer a análise dos resultados das pesquisas de vocês. Ah, tá, tem. Tem? Conseguem fazer gráficos? Positivo. Todos? Eu acho que consegue, faz tanto tempo que eu não mexo com isso. Eu sou meio leiga para fazer, mas eu vou tentando. Dúvida, me fala. O que a gente pode fazer, se vocês tiverem dúvidas, eu abro uma sala aqui no Meet, qualquer horário que vocês puderem, se eu não tiver outra atividade na hora, né? Nós fizemos isso com a Débora e a Ana Flávia, né? E aí eu vou explicando para vocês, igual eu tô fazendo aqui, num outro horário, né? Individualmente para as necessidades do grupo. Então, se não tiver, assim, encontrar dificuldades, né, me fala que daí eu dou uma assistência para vocês fazerem. Eu só não quero que vocês me busquem sem tentar, quero que vocês tentem antes. E um outro pedido que eu quero fazer é que vocês não trabalhem sozinhos e coloquem o nome do colega no trabalho, né? Tem que fazer juntos, as duas pessoas têm que participar. Eu consigo ter uma ideia de quem está mais atuante, porque geralmente é a pessoa que mais fala comigo, né? Mas eu preciso que as duas pessoas da dupla falem comigo e que a gente trabalhe junto na pesquisa, porque eu estou acompanhando vocês, né? Eu sei quem está fazendo e não está fazendo. Então, mostrem para mim que todos estão fazendo. Ok? E aí, esses dados todos apresentados depois que vocês já estão no limite para encaminhar o projeto de vocês. Para que serve? Para que, caso vocês queiram acrescentar alguma coisa depois no desenvolvimento da pesquisa, vocês conheçam os caminhos. O DataSUS foi apresentado primeiro para vocês porque ele é o mais importante de todos. Ah, mas no projeto eu não coloquei que eu usaria outros dados. Mas eu quero usar lá na hora que eu for analisar. Não tem problema. Projeto, ele é os ingredientes da receita, o modo de fazer. Mas você pode modificar a receita enquanto você está preparando, não tem problema. O que tem que acontecer é que o prato tem que ficar bom, né? Não pode errar a dosagem de alguma coisa e depois o prato não ficar comestível, ou não ficar bom. Então, não tem problema de acrescentar informações, desde que seja muito bem... tem algum sentido acrescentar essas informações, né? Porque às vezes tem gente, mas eu vi isso em tal lugar e eu quero colocar. Mas para que você quer colocar? Tem que ter um sentido. Então, por isso, também essas informações a mais. E como eu falei lá no início, para vocês tomarem conhecimento, e porque é nossa missão, como quem está no campo científico, corrigir as informações, porque tem muita fake news, tem muita mentira sendo tratada como verdade, e a gente precisa tomar para nós essa missão de corrigir. Nós estamos vivendo uma fase terrível, né? As pessoas todas passaram a ter acesso à informação por meio de seus celulares, isso é bom, só que muita gente está tendo acesso a informações erradas, né? E está disseminando essas informações erradas. Então, nós temos que funcionar meio como filtros, porque nós temos condições de fazer isso. E ajudar esse mundão a dar certo, né? Então, tá aí, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem fazer mais algum comentário, agora, querem? Não? Tudo certo? Então, estou lá no WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Essa aula foi gravada, eu compartilho o link com vocês amanhã. Tá bom? Tá bom, professora. Então tá, na próxima quinta-feira nós não temos aula, eu só fico dando apoio para vocês no WhatsApp, e daí a gente volta daqui a 14 dias.
Ok, um beijão, fiquem bem, se cuidem, se precisar de mim, me chama. Também, professora. Bom fim de semana. Bom final de semana também.